Meus amados e queridos irmãos, abra a tua Bíblia, por gentileza, dentro do texto que nós lemos. Lembrando aos amados irmãos que já fazem 4 semanas que nós estamos meditando nesse texto. No primeiro momento, nós trouxemos para os amados irmãos uma visão panorâmica da carta do pastor de Jerusalém. Nós mostramos aqui aos amados irmãos, nós trabalhamos aqui com os amados irmãos para quem foi escrita essa carta, quem foi que escreveu esta carta. Nós trouxemos para os amados irmãos o esboço desta carta e nós observamos que o pastor de Jerusalém, o pastor Tiago, ele trabalha exatamente os problemas que estavam existindo no meio dos irmãos. E o que nos chama a atenção, amados, que ele conhecia muito bem esses problemas. Outro ponto aqui que falamos para os amados irmãos é que o apóstolo Tiago, ele fala para as 12 tribos que andavam dispersas, mas ao mesmo tempo nós observamos que os problemas que ele trata, parece que ele está escrevendo para a igreja atual, não é isso? Parece que ele está vendo exatamente os problemas da igreja de hoje, de agora, a igreja neste século 21. O que nos chama atenção também é que nós podemos entender que a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. A palavra de Deus, ela não envelhece. O jornal que saiu da meia-noite, certo, desse dia, já não tem mais valor, porque as notícias exatamente já estão esgotadas. Mas observamos que se espera um novo jornal que vai vir a partir da meia-noite, enfim, para ter novas notícias. A Bíblia Sagrada, ao longo desses anos, alguns tentaram mudar, agora há pouco, muitos tentaram reescrever a Bíblia, tirando alguns versículos da palavra de Deus para que ela pudesse se moldar ao seu bel prazer, para que ela pudesse se encaixar exatamente para agradar a A ou B, mas verdade é que não funciona. A palavra de Deus, ela se renova ao nosso coração, e o único objetivo, como nós observamos, que a profecia, ela é transmitida para exortar, para edificar e para consolar, certo? Então, este é o objetivo exatamente da profecia. O que nós podemos observar é que a Bíblia Sagrada, ela começa a trabalhar, e nós vimos isso, amados, no modelo em que Paulo escrevia, o apóstolo Paulo escrevia as suas cartas. Ele escrevia mostrando, trazendo para os irmãos a doutrina, e depois ele mostrava como viver a doutrina. Então, observamos que ele trazia a parte teórica e depois como praticar a doutrina. O que nos chama muita atenção também é quando se fala da exortação. A exortação, muitas pessoas pensam que é espancamento, e exortar não é espancar. Exortar é exatamente você mostrar o erro e mostrar a solução para que o cidadão cristão não venha a viver no erro. Então, a exortação, ela é muito importante da nossa vida. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que nós não devemos repreender o insensato, mas deve repreender o sábio, porque o sábio, ele cresce em sabedoria, mas o insensato, ele é um tolo,
ele é um ignorante. Você vai dar um conselho a ele e esse conselho não vai exatamente massagear o seu ego, então ele sai espraguejando e sai amaldiçoando aquele que quis o seu bem. Verdade é que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos traz o ensinamento para que possamos viver bem com Deus e com o próximo. Veja como é que diz a palavra: seguir a paz com todos, relacionamento pessoal, e a santificação, relacionamento com Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, observe bem como a palavra de Deus nos fala: seguir a paz com todos, relacionamento com as pessoas, certo? E a santificação, relacionamento com Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a Bíblia Sagrada ela vai trabalhando e nós observamos que Tiago, quando falamos de Tiago, lembramos logo sobre a mensagem da língua, né? Tiago ele trabalha muito bem sobre a língua. Verdade é que nós começamos aqui, depois que trouxemos uma visão panorâmica desta carta, nós começamos a trabalhar e mostramos aqui que o apóstolo Tiago, ele começa agora a ensinar a igreja, porque no meio da igreja tinha muitas pessoas que queriam ser mestre, que queriam ser exatamente sábio, e muitos falavam desenfreadamente para mostrar que tinha conhecimento, para mostrar que tinha sabedoria. E Tiago ele começa a dizer: quem dentre vós é sábio e inteligente? Nós trabalhamos aqui o que é sabedoria e o que é inteligência. Eu não vou trazer isso de novo para os amados irmãos. Vai lá na nossa rede social, AD Ministério Goiânia, vai lá e você vai ver essa doutrina bem aplicada. Depois ele diz: vocês é sábio e inteligente? Mostre-me em mansidão de sabedoria. Eu quero que vocês revelem isso. Então, observamos que a sabedoria, a inteligência que Tiago ele fala é revelado exatamente através dos nossos comportamentos. Escuta só. Então, nós observamos que se a pessoa diz que é sábio, se ele tem sabedoria, mostre isso na sua mansidão. E nós falamos aqui sobre a mansidão. E diz, olha, mediante condigno proceder às suas obras. Então, as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu agir, vai revelar exatamente se eu sou um mestre ou não. O que nos chama a atenção é que Tiago ele continua ensinando aos irmãos. Agora, no versículo de número 14, ele mostra realmente o verdadeiro problema, mais uma vez, o verdadeiro problema que existia entre os irmãos. Ora, ele mostra pelo comportamento dos irmãos que não havia sabedoria neles, certo? Ele pede para mostrar, não tem como mostrar aquilo que você não tem, certo? Então, Tiago, ele começa agora a revelar o que realmente existia entre os irmãos. O apóstolo Tiago fala exatamente realmente das verdadeiras obras em que o povo, os irmãos estavam praticando, e ele disse: se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Então nós observamos em que Tiago ele fala sobre dois comportamentos em que existia no meio da igreja, no meio dos irmãos, que vinha trazendo grande prejuízo à igreja do Senhor Jesus. Ele pede para mostrar exatamente
E agora ele diz, olha, tem dentre vós exatamente inveja amargurada. O que vocês têm é o vosso coração, é inveja amargurada e sentimento faccioso. E vocês ficam aí se gloriando? Não se glorie dessas coisas e nem mintais contra a verdade. O que nos chama a atenção, meus amados irmãos, que o apóstolo Tiago, ele não deixa na dúvida, nem tampouco fica em cima do muro, mas ele afirma o que realmente existia entre os irmãos. Presta bem atenção. Ele começa a falar sobre duas obras da carne. Ora, nos capítulos anteriores ele fala de muitos problemas, inclusive da língua, sobre o fazer acepção de pessoas, mas agora ele mostra em que aquelas pessoas, aqueles irmãos que falavam desenfreado, porque tem gente, amados, em que quando ele chega no ambiente, somente ele fala e ele atropela as pessoas. Ele atropela, e muitos, querendo ser um bom conselheiro, querendo ser, vamos usar a palavra nordestina e bem popular, o sabichão. Ele querendo ser o sabichão, aí começa a dar conselhos às pessoas de forma errada. Como, por exemplo, dar conselho às pessoas para não procurar a liderança da igreja para resolver certos problemas, para aconselhar em certos problemas. É o que nós estamos vendo hoje, amados, no meio de muitas igrejas, de muitos irmãos, em que muitos procuram delegacia, muitos procuram tribunais, muitos procuram tirar vantagem diante de um erro das pessoas, do erro do próprio irmão, e começa agora pulando exatamente, indo exatamente para os tribunais, para exatamente eles resolverem problemas que um pastor, dentro de uma palavra de aconselhamento, uma palavra para apaziguar um conflito, poderia resolver. Certo? E muitos, olha, amados, como é chato exatamente quando vai para a delegacia, aí o delegado ou comissário diz assim: você não tem pastor não para ver isso não? A pessoa volta arrasada. Procura o seu pastor, que o pastor é quem resolve essas coisas. Essas coisas você está atrapalhando, você está trazendo problema para a autoridade, coisa que o seu pastor pode resolver. Aí dá aquela lição de moral, é o que nós chamamos que a burra fala, né? Aí o crente volta de cabeça baixa para procurar o pastor. Outros, quando está com problema, que ele já toma a decisão, já vem dizer ao pastor: pastor, eu tomei essa decisão. O pastor fica somente olhando, e tem muitos pastores que querem ainda se justificar, mas eu só fico olhando e diz: tu já resolvesse, eu vou fazer mais o quê? Não é isso? Então, o que nos chama a atenção é que muitos começam a achar que, sabe, uma certa pessoa, ela cometeu uma infração exatamente com respeito ao corpo de Cristo, e alguém chegou para ela e disse: não precisa dizer nada ao pastor não, tu passa somente 3 meses e depois tu pede perdão e está tudo certo. Aí, muito bem, quando ela veio trazer para mim exatamente o problema para pedir perdão, e eu perguntei o que foi que ela fez, e ela começou a confessar o seu pecado, e aquela situação, exatamente, ela feriu o corpo de Cristo, ela feriu a igreja do Senhor Jesus, e nós começamos a tratar o seu problema. Para quê? Para que ela tivesse saúde na alma. Então, muitos estão no meio de vós. Eu não vou aqui dizer que isso foi somente na igreja aos irmãos que andavam dispersos. Eu estou falando para a igreja atual, eu estou falando para esta congregação, eu estou falando para este ministério, eu estou falando para você que está me ouvindo, porque eu não estou dando murro no ar, eu não sou louco, nem tampouco eu sou um tonto, não, senhor. Eu estou tratando
tratando exatamente de problemas que existem no meio de vós. Muitos de forma errada, muitos querendo ser sábio, estão ensinando de forma errada, estão levando outros irmãos a errarem, estão levando outros irmãos a pecar contra o corpo de Cristo e pecar contra Deus. Muitos no meio de vós está incentivando outros a fazer, a andar de forma errada, através do seu comportamento, através do seu vestir, através do seu falar, através do seu agir. Eu estava vendo hoje na rede social um videozinho que fazem nesse IA, e o vídeo dizia o seguinte, em que aquela mulher começava a falar, dizendo que a família não é amigo exatamente de um dos seus membros. E ela começou a falar, exatamente, muitas vezes o amigo está longe, você não é obrigado a estar exatamente com os seus irmãos, a estar exatamente, muitas vezes, tóxico, exatamente o relacionamento com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai. E eu escrevi as seguintes palavras: já levantaram preto contra branco, já levantaram empregado contra patrão, já levantaram mulher contra homem, já levantaram esposa contra esposo, e agora estão semeando contenda entre irmãos. A Bíblia Sagrada nos diz, amado, não sou eu que digo e faço minha as palavras do Senhor Jesus Cristo. Nos diz a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, ele diz: bem-aventurado os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Olha lá, ele diz que os pacificadores são filhos de Deus, não são contendeiros, não são os falastrão, não são exatamente os tagarela, não são aqueles que se acham sábios, é aqueles que obedecem, que ouvem os mandamentos do Senhor Jesus Cristo e os cumpre. Aleluia! Querem ser filho de Deus? Não coloque gasolina onde tem fogo. Querem ser considerado filho de Deus? Não coloque exatamente fogo aonde já tem. Querem ser filho de Deus? Aleluia! Apazigue, dê uma palavra que possa acalmar a tempestade, que possa apagar o fogo da contenda, o fogo do disse-me-disse, o fogo da calúnia, o fogo de tanta coisa que vem para atrapalhar a igreja do Senhor Jesus. Escute só, e você vai prestar contas daquilo que você está fazendo. Vou repetir. Você vai prestar contas do que você está fazendo, ensinando errado, falando o que não deve, e exatamente conduzindo outros pelo caminho do erro. Você vai prestar conta. Por isso que nós estamos vendo tanta família embaraçada. É filho não respeitando pai nem mãe. É esposa não respeitando o marido. É marido não respeitando a esposa. É o patrão não respeitando o funcionário. É o funcionário desrespeitando o seu patrão. Escute, irmão, é a Bíblia Sagrada quem diz. Não sou eu, é a Bíblia Sagrada quem diz. A carta do escritor aos Hebreus não fala de escravidão, mas fala daquilo, da hierarquia, e diz de onde vem a bênção. Ele diz, sem nenhuma contradição, o menor é abençoado pelo maior. Quem crê na palavra de Deus, levanta a mão e diz amém. Aleluia. Então, querem ser abençoado pelo maior, que é Jesus? Honre a sua palavra.
obedeça a sua palavra. E a Bíblia Sagrada nos diz que as bênçãos de Deus cairá sobre a tua vida. Amém, amados? Tem muitos que pensam que bênção de Deus é somente quando tem carro, quando tem casa, quando tem moto. Não, amado. Tem tanta gente que tem muito dinheiro, mas não tem o que você tem. Aleluia. E o que é que nós temos? A paz. Tem coisa melhor do que a paz? Tem coisa melhor do que a paz, do que você dizer, como disse o salmista: deito-me, pego no sono, porque o Senhor é quem me sustenta. Aleluia. Aí o sono do justo, ó, é tranquilo. Aleluia. Ele deita, dorme, porque Deus, ele lhe traz a segurança. Aleluia. Você pode dizer ao seu irmão: a paz de Deus é melhor do que dinheiro. Diz a ele: a paz de Deus é melhor do que um bom carro. Aleluia. A paz de Deus, aleluia, é melhor do que as riquezas. Aleluia. Primeiro a paz. Se eu tenho paz, a Bíblia Sagrada nos diz: e ele te fará crescer e ser próspero na terra dos viventes. Aonde colocares a planta do teu pé, chegou a bênção. Chegou a bênção. Diz ao teu: fique em pé, por gentileza. Permita-me, fique em pé, pastor Col. Fique em pé. Eu sei que o senhor está um pouco trevado, mas fique em pé, por gentileza. Me dê um abraço, me dê um abraço. E diga assim: que haja a paz de Deus na nossa vida. Na Bacamanai, dá um abraço, Wellington, aí. Paz de Deus, evangelista Arthur, na nossa vida. Paz de Deus na nossa vida. Vai sentando e dando glória. Aleluia. E aonde você chegar, a bênção de Deus sobre aqueles que obedecem a sua palavra. Abacamaná, Bachoriminara, Bacoramanai. Aleluia. Vou entrar ainda no ponto que eu quero chegar, mas permita-me, por gentileza. Aleluia. Tem um hino que diz assim: olha, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, quando eu obedecer a sua voz. Tem muita gente ensinando por aí: desobedeça que vem bênção. Viu o que é que a Bíblia diz? Filho, honra teu pai e tua mãe, e os teus dias serão prolongados. A natureza diz: filho sepulta os pais. Os filhos estão deixando pais sepultarem eles, porque quebraram princípios. Amém, amados? Mas vamos voltar para o texto. Eu me empolguei um pouco. Vamos voltar para o texto. Amém, evangelista Marco Macerino? Deus continue te abençoando. Vamos voltar para o texto. Tiago, ele trata exatamente, ele fala dos problemas. E olha, irmãos, escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Tem gente que fala muito o nome do diabo. Ele vai te perturbar, porque você chama ele direto. Esqueça ele. Tudo é Satanás, tudo é... Não. Jó, a Bíblia diz que o diabo tomou tudo de Jó. Aí Jó disse assim: o diabo tomou. Foi isso? Ele disse como? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer muita conversa com ele, não. Então nós observamos em que a palavra de Deus, ela nos fala que nós estamos exatamente, vivemos as bênçãos de Deus quando obedecemos a sua palavra. E o que nós estamos vendo é que muitos começam a ensinar de forma errada.
Aí você vai ver a sua família, como é que está. Está toda destruída. Mas muito bem, Tiago ele diz o seguinte, vamos voltar aqui para o texto. Se pelo contrário tende entre vosso coração inveja amargurada. O que estava existindo entre os irmãos era uma competição. Eu vou ler aqui mais isso, mas deixa-me trazer primeiro o conceito de inveja, certo? A inveja é um princípio ativo de hostilidade dirigido maliciosamente a um aspecto de superioridade real ou suposta de uma pessoa. Isso você pode encontrar no dicionário bíblico Wycliffe. Observamos também que no dicionário diz o seguinte, português, substantivo feminino, desprezar, desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa. Ter inveja da prosperidade de alguém. Ter um sentimento de cobiça da felicidade, da superioridade de outrem. Ter inveja de alguém. Sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Ela tem inveja do trabalho da outra pessoa. Ele tem inveja do seu chefe. É o seguinte, eu vou explicar isso de uma forma bem simples. Olha, o invejoso, ele não quer... Eu vou abrir aqui meu paletó e vou olhar aqui a minha gravata. Olha, aqui está até bem feito o nó da minha gravata. Aí o invejoso, ele não quer uma gravata igual a do pastor Abimael. Ele quer a gravata do pastor Abimael. É diferente. Porque dessa gravata, e até uma gravata lisa, certo? Tem muitas por aí. Mas ele não se conforma em ter uma gravata azul escuro, azul escuro, eu creio que seja, certo? Ele quer a do pastor Abimael. O invejoso, escuta só, o que é que ele está dizendo aqui? Que a inveja é um princípio ativo de hostilidade dirigido maliciosamente. Ele age de forma sagaz para tomar, não é para ter igual, é para tomar o que é do outro. Olha para o nó da minha gravata, por gentileza. O sábio Salomão, ele falando com respeito à mulher estranha, ele diz o seguinte: a prostituta, ela vende o seu corpo, e todo mundo sabe que ela é prostituta. Mas a adúltera, ela quer o que é da outra. Ela não quer um homem igual da outra, ela quer o que é da outra. Porque o objetivo dela é tomar o que pertence ao outro. Muito bem. A Bíblia Sagrada nos diz que o que existia entre os irmãos, eu não estou falando aqui, amado, para pessoas de fora. Eu estou falando para a nossa congregação, que é o problema, porque se o Espírito Santo de Deus está falando, é porque tem. Eu não vou dizer assim, aqui não tem, eu estou trabalhando com a igreja. Eu estou trabalhando a fé dos irmãos. Eu estou trabalhando o bom comportamento que os irmãos devem ter, que nós devemos ter, porque primeiro a palavra corta quem fala. Escuta só, há entre vós inveja amargurada, a competição entre os irmãos, escuta só, a competição entre os irmãos trazia exatamente um grande prejuízo
a igreja do Senhor Jesus. E nós observamos que a inveja mata. A inveja destrói. Vamos ler a palavra? No Inário dos Salmos, de número 73, e o verso de número 3, Asaf, ou os filhos de Asaf, ele canta uma melodia. E ele diz que começou a olhar a prosperidade do ímpio. E ele diz que os seus pés quase se desviaram quando viu a prosperidade do ímpio. Aí no verso de número 3, 73 e 3, ele diz: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. O sacerdote confessa e diz que teve inveja dos homens soberbos. Por quê? Aí ele começa a relatar. Eles são mais inteligentes. Eles são mais vitoriosos. Eles crescem rapidamente. Aí ele diz assim, olha, foi quando eu entrei no santuário de Deus e vi o final do ímpio. Olha lá. Ele, no primeiro momento, ele tem inveja do soberbo e daquele que prosperava, praticando a impiedade, fazendo mal aos outros, armando emboscada para matar e destruir o inocente, porque esse é o verdadeiro conceito do ímpio, do perverso, aquele que arma emboscada contra o justo, contra o inocente, e ele diz que esses são prósperos. Eu tive inveja, mas quando eu entrei no santuário de Deus, irmãos, você quer ter um coração livre dessas coisas? Se aproxima de Deus. Se aproxima de Deus na oração e na palavra. Através da oração e da palavra, olha, esse teu coração que está inchado, e eu estou falando aqui para a pessoa que está aqui dentro, esse teu coração que está inchado, e o Espírito Santo de Deus fala e não mente, esse teu coração que está inchado de tanta coisa, te aproxima de Deus, tu vai ficar livre dessa carga que você nunca deveria ter carregado, e você vai dormir em paz, você vai ter paz na tua alma, você vai ter paz no teu corpo. Guardou ressentimento, vai passar mal. Vamos continuar. Salmos de número 106 e verso 16 diz: e tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Se os irmãos começar a folhear essa referência, os irmãos vão ver exatamente Deus escolhendo Arão e sua família para o trabalho sacerdotal, como sumo sacerdote. E naquele momento, Arão já tinha praticado muitas coisas, inclusive ele já tinha trazido para si adébitos. Deus fala somente com Moisés? Deus revela só a Moisés? Já tinha tido exatamente aquele problema de Moisés subir no monte, descer e o povo querer. A gente aí também. Aí quando chegou no pé do monte foi trovão, foi relâmpago, disse: ó Moisés, tu vai, Deus fala contigo, depois tu volta e fala conosco. A gente não aguenta essas coisas não. Porque não é todo mundo, amado, que tem estrutura para conhecer de perto os mistérios de Deus, não. A Bíblia Sagrada nos diz em que se levantaram contra Moisés, porque escolheu Arão. É porque é irmão dele.
É porque é irmão dele. Não tem sacerdote entre a gente, não. O que foi que aconteceu? Para Arão e Abirão, Deus abriu a terra e a terra os engoliu. E para quem acompanhava, Deus consumiu com fogo. Escuta só. Absalão planejou matar o pai, usurpando seu trono. E pessoas simples acompanharam Absalão. Morreu Absalão e morreu os simples. Tenha cuidado quem é que você está ouvindo. Tenha cuidado com quem você está buscando conselho. Tenha cuidado o caminho que você está tomando por causa de outros. Você vai ser... Mas eu não fiz nada. Mas está caminhando por caminhos que não é para caminhar. Está fazendo o que não é para fazer. Um será engolido pela terra, mas o fogo também vai lhe pegar. E você vai ver. É o que a Bíblia Sagrada diz. Amém? Porque tiveram inveja de Moisés. Provérbios 28 e 22 diz: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Escuta só. Ele está dizendo aqui que aqueles que têm um olho mau, corre atrás da riqueza. Ô pastor, é pecado ser rico? Não. Aqui ele está falando de buscar riqueza de forma desonesta. Aqui está falando de buscar riqueza para o seu bel prazer, para não é para glorificar a Deus. Aqui está dizendo buscar riqueza exatamente atrás da riqueza de forma incorreta. Porque o outro tem, eu tenho que ter. Porque o outro é, eu tenho que ser. A riqueza é um dom de Deus. Meu pai tinha terceira série primária incompleta. Não era leigo, como um líder disse em seu sepultamento. Ele não era leigo. Mas ele achou graça diante de Deus e Deus lhe fez próspero. Vou repetir. Deus lhe fez próspero. Você pode dizer ao seu irmão: a riqueza é um dom de Deus. Trabalhe. Se esforce. Agora a riqueza, Deus dá a quem Ele quer. Amém? Vamos, mas não entre por caminho que você vai se dar mal. Provérbio 3 e 31 diz: não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. O homem violento, os seus dias são abreviados, morre cedo. Para que você tem inveja daquele que pensa que tem uma força que não tem? Estava conversando com o sargento Simeão e ele disse o seguinte: não tenho arma, porque a arma me dá um poder que eu não tenho. Então é melhor não ter. Amém? Vamos mais adiante. Provérbios 14, 30 diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha aí a inveja. Você se apodrece. A Bíblia Sagrada nos diz, Mateus capítulo 27 e versículo 18, porque sabia que
por inveja, o havia entregado. Está se falando aqui, Pilatos sabia. Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Pilatos sabia que os sacerdotes, os líderes religiosos, inflamou o povo e trouxeram Jesus para matar, certo? Por causa da inveja que tinham de Jesus. Mas o povo gritou: solta Barrabás, mata Jesus. Olha lá, e o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aí vai ler a história que você vê quantas coisas má aconteceram já com os judeus. As palavras têm poder. Amém, amados? Observamos, amados. E as horas já se completaram. Vou fechar minha Bíblia. Não vai dar tempo para concluir, mas nós temos tempo. O escritor Champlin, em sua obra de interpretação, versículo por versículo, da carta do pastor de Jerusalém, na página 75, ele diz: traz a definição sobre inveja amargurada. Um mestre inveja o outro, ou um líder eclesiástico se enche de ciúme por causa do outro. Na próxima semana trabalhamos sobre isso. Amém? Que Deus em Cristo continue nos ajudando. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Mas aquele que deixa ser guiado pelo Espírito de Deus, ele tem paz. Ele anda tranquilo. Ele dorme tranquilo. Aleluia. Ele chega no trabalho, a paz em seu trabalho. Ele chega na igreja. Ele chega na igreja, aleluia, os irmãos dizem assim: por que o pastor não dá oportunidade ao irmão fulano? Ele tem uma palavra tão boa, mas o que eu escuto muito é os irmãos dizendo assim: pastor, não dê a fulano não, pastor, fulano não se comporta bem, fulano fala mal do senhor, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano não se veste. Como é que um obreiro, pastor, se veste todo de uma pessoa que nem parece que é crente e fica ali no púlpito e vai dar oportunidade a ele? Não, pastor! Hã? A mesma coisa são as mulheres. Se comporte, você tem o Espírito de Deus, e quem tem o Espírito de Deus não envergonha o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Quem tem aqui o Espírito de Deus, então glorifica o nome santo do Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Glorifica a Ele, porque Ele habita em seu coração, e através de você, do seu falar, do seu agir, das suas vestes, do seu assentar, do seu levantar, do seu comportamento, o Senhor, Ele é glorificado. Pai amado, obrigado pela revelação da Tua palavra. Em o nome de Jesus, fortalece, ó Deus, a nossa alma, o nosso espírito, e nos ajuda a obedecer a Tua palavra. Em o nome de Jesus. E todos dizem: a Tua palavra, a Tua palavra